Olá, eu me chamo Neg e esse é um resumo do anime. 合コンに行ったら女がいなかった話。 Hagi mostra para seus amigos que Kohaku mandou uma mensagem querendo encontrá-lo, o que deixa o rapaz confuso e apreensivo. Asagi fala que Kohaku está muito brava com ele, fazendo-o soltar o celular. Chocado, ele começa a tremer e pergunta por quê. Asagi diz que ela quer pagar seu débito. Hagi se lembra que comentou que conseguia ver pela camisa molhada dela e se chama de imbecil sem consideração. Ele pergunta se ela quer se encontrar com ele para descontar a raiva. Os garotos ficam em silêncio. Hagi abraça Asagi pedindo que o acompanhe, mas Asagi diz que Kohaku é assustadora. Hagi olha por trás do poste. Kohaku estava esperando por ele. Ele acredita que Kohaku está super irritada com ele. Ele se encolhe e começa a pensar em como cumprimentá-la, mas sabe que irá falar besteira e deseja que seus amigos o salvem. Kohaku o chama, assustando-o. Hagi pede perdão pelo outro dia, pois não imaginava que seu comentário descuidado machucaria seus sentimentos. Kohaku, confusa, diz que não faz ideia do que ele está falando. Ele diz que seus amigos avisaram que Kohaku estava brava. Kohaku explica sobre sua persona e que por não dominá-la, causou um mal-entendido, que veio vestida como homem pois achou que seria mais fácil para ele e que sente muito por toda essa situação. Hagi pergunta se ela não está brava. Kohaku diz que não. O garoto fica aliviado. Kohaku diz que o motivo para se encontrarem é para devolver a blusa dele. Hagi se lembra do que Asagi disse e diz que era disso que ele se referia. Ele pede desculpas por todo o trabalho, então sente um cheiro diferente vindo da sacola. Ele começa a cheirar sua blusa enquanto pensa que ela cheira divinamente bem. Uma atendente os interrompe, perguntando se eles já decidiram sobre o pedido. Hagi pega o cardápio e a atendente recomenda o parfait deles. Kohaku diz que só quer café. Hagi diz que o parfait parece delicioso, que agora que não está mais estressado, está faminto, e pergunta se Kohaku não quer comer algo com ele. Kohaku, surpresa, diz que é impossível. Hagi fica chocado e pergunta se ela não quer comer com ele. Kohaku diz que não é isso, que ela está vestida como um homem, e as pessoas irão achar estranho dois homens comendo parfait juntos. Hagi diz que nunca pensou nisso antes, mas que homens e mulheres gostam de comidas deliciosas. Kohaku se lembra de quando estava olhando o anúncio de parfait e duas mulheres passaram elogiando-a, mas criticaram homens que gostam de doces. Ela faz uma cara irritada, e Haki pergunta se doces entram em conflito com sua persona. Se ela não gosta de doces, se desculpa e diz que eles podem pegar outra coisa. Kohaku se levanta e diz que ama. Hagi fica muito surpreso. Kohaku afirma que ama doces. Hagi diz que ela estava falando sobre doces e pede 2 parfaits. Hagi fica quieto, pensando que achou que ela havia se declarado, mas que isso nunca aconteceria. Os parfaits chegam. Hagi diz que os parfaits parecem deliciosos. Kohaku diz que sim, sorrindo. O coração de Hagi bate mais forte, e ele diz que o sorriso dela é muito fofo. Kohaku pergunta se pode tirar uma foto, enquanto Hagi se pergunta se ele corta para os dois lados. Kohaku encontra Fuji debruçada no sofá, dizendo que não vai dar. Ela pergunta o que houve, e Suo responde que acha que Fuji não está progredindo no manuscrito. Hashibami lembra que ela havia dito que dessa vez ia ser fácil. Fuji diz que não estava feliz com a história, então descartou tudo 2 dias atrás. Suo pergunta quando é o prazo final. Fuji responde na manhã do dia seguinte. Kohaku pergunta se não será em vão se ela não conseguir terminar, acertando um golpe crítico em Fuji. Fuji se arrasta para o armário dizendo que precisa voltar para casa e começar a trabalhar. Kohaku pergunta se não há ninguém para ajudá-la. Fuji lembra de uma pessoa. Asagi e Tokio estão preocupados com Hagi. Asagi recebe uma mensagem de Fuji, dizendo que é uma emergência e pede para ser salva. Ele chega ao endereço da Fuji e sobe as escadas, se perguntando com o que ela precisa de ajuda. Ele toca a campainha, a porta se abre e ele é agarrado. Fuji diz que estava o esperando. Asagi grita, perguntando se ali é uma casa mal assombrada. Fuji responde que é a casa de uma mulher solteira, e isso foi rude. Asagi diz que ela não parece bem e pergunta se está tudo bem. Fuji diz que está bem, mas anda cambaleando. Asagi pergunta se ela se veste assim em casa. Fuji responde que acabou de chegar do trabalho e não teve tempo de tirar a maquiagem e a peruca. Ela entrega algumas folhas de mangá para Asagi e pede para ele pintar as partes pretas e adicionar os screen tones, o deixando confuso. Ele pergunta se não será modelo. Fuji diz que quer que ele a ajude a terminar seu mangá.
Asagi fica super feliz. Fuji diz que o prazo final é na manhã do dia seguinte e pergunta se ele a ajudará nessa batalha. Asagi concorda. O telefone da Fuji toca. Suo diz que Kohaku estava preocupado que ela estivesse desmaiado. Se desculpa por não poder ajudar com o manuscrito e pergunta se conseguiu alguém para ajudá-la. Fuji diz que Asagi veio ajudá-la. Kohaku pergunta se ela não mostrou nada picante para ele. Fuji responde com um A. Kohaku explica que, se ela subitamente mostrar aquilo para uma pessoa que não conhece aquilo, irá traumatizá-la. Fuji corre e cobre as folhas que estão com Asagi, e ele pergunta o que houve. Ela responde que estará com sérios problemas se ele for embora, então ela cuidará disso pessoalmente, e entrega outras folhas para ele. Asagi se pergunta por que o rosto do personagem está sempre vermelho. Já que Fuji não colocou os diálogos ainda, ele não faz ideia do que eles estão falando. Asagi olha as próximas páginas e diz que eles estão conversando, que ele coloca outro na cama e seus rostos ficam próximos, deixando-o pensativo. Ele conclui que é a história de um cara cuidando do amigo doente, mas Fuji havia dito que era uma história de ação. Eles irão lutar depois disso? Asagi aparece atrás da Fuji, imaginando se ela está desenhando as cenas de luta. O sexto sentido da Fuji a alerta e ela enfia sua mão no rosto de Asagi. Fuji pede desculpas, mas quer garantir que ele não fique traumatizado e pergunta se ele viu. Asagi responde que viu quase nada, mas fica admirado com o combate corpo a corpo, que é legal eles lutarem com seus punhos, que ele gosta disso, apesar de ter visto só um pouco. Fuji diz que também gosta, enquanto pensa que ele não notou nada, então está tudo bem. Fuji envia seu manuscrito e eles comemoram. Ela agradece a Asagi e se levanta dizendo que irá pegar o pagamento dele. Asagi diz que ela deveria dormir. Fuji diz que é o esperado, já que passou 3 dias acordada. Asagi diz que ela irá desmaiar. Fuji diz que está tudo bem. Asagi empurra Fuji para a cama, a deixando confusa. Ela tenta se levantar e perguntar o que houve. Asagi pede para ela não se mexer. Se levanta e vai para algum lugar. Fuji pensa que ele está agindo como o Seme na cena que acabaram de trabalhar, que ele até disse as mesmas falas, que talvez ele esteja atuando só por diversão. Ela se pergunta como ele sabe as falas, que não se lembra de ter mostrado qualquer fala do manuscrito, que se isso significa que ele sabe o que acontecerá a seguir. Ela se levanta e vai até Asagi. Ele havia acabado de tirar uma toalha do micro-ondas e diz que pediu para ela não se mover, que ela precisa dormir. Asagi a coloca na cama novamente e coloca a toalha no rosto dela. Ele a cobre com a coberta, diz que irá cuidar dela como no mangá e pergunta como ela se sente. Fuji fala que ele não descobriu, então os dois acabam dormindo. Tokio esqueceu sua lição, que não terminará a tempo mesmo que comece naquele momento e precisa de ajuda. Então pense em alguém, pega seu celular e pede ajuda, recebendo a resposta que ela está na cafeteria, que ele pode copiar. A cafeteria estava cheia e Tokio acredita que será fácil encontrar a Suo. Ele a procura, mas não a encontra. Ele pensa que se Suo estiver vestida como homem, ela estaria cercada de garotas. Então 2 garotas passam por ele dizendo que o príncipe não veio. Tokio esbarra em uma pessoa atrás dele e pede desculpas. A pessoa ri. Era Suo, vestida normalmente. Tokio fica confuso e diz que é Suo vestida como garota. Ela diz que ela é uma garota desde o começo. Ele pergunta o que houve. Ela diz que não tem trabalho, então se vestiu normalmente. Tokio percebe que essa é a Suo normal. Diz que faz tempo que não a vê vestida como garota e pergunta se ninguém percebeu que ela é o príncipe. Suo diz que não é tão notável assim e passa sua lição para Tokio. Tokio pensava que não se acostumaria em ver Suo vestida como um homem, mas não está acostumado a vê-la vestida normalmente e ela é muito bonita. Suo pergunta se ele terminou. Tokio diz que sim e a agradece. Então pergunta o que ela quer como agradecimento. Após pensar um pouco, Suo diz que quer ir beber com ele. Tokio fica ligeiramente surpreso. Em um izakaya, Tokio fala que Suo havia dito que não tinha trabalho e pergunta por que ela veio vestida como homem. Ela responde que parece mais fácil para ele quando ela está assim. Suo se aproxima do ouvido dele e pergunta se ele prefere ela vestida como mulher. Tokio diz que não era isso que ele quis dizer e pergunta se isso é o suficiente para ela. Suo responde que estava querendo beber com ele. Tokio pensa que tem que entreter Suo por conta própria. As bebidas chegam e Suo sugere um brinde. Eles brindam. Tokio pensa que deve começar não sendo uma companhia ruim e bebe a caneca toda. 2 garotas estão felizes por poderem ver o príncipe, mas irritadas por ela estar com Tokio de novo, e reclamam do quão próximos eles parecem ser, mas elas notam que o príncipe parece estar se divertindo bastante. A de cabelos curtos diz que pensava que o príncipe era o tipo legal e quieto, mas fica rindo bastante com Tokio. A amiga diz que Tokio deve ser um amigo importante para o príncipe.
Tokiwa termina de beber, ficando com um bigode de espuma. Yasuo diz que bigodes não combinam com ele, enquanto limpa a boca dele. As garotas se perguntam se eles realmente são amigos. Elas se lembram quando o príncipe disse "por enquanto", e se perguntam se esse é o por enquanto que ele havia falado. Yasuo diz que ele bebeu bastante, e pergunta se ele é fraco para bebidas. Tokiwa pensa que bebeu rápido demais por estar nervoso e diz estar com sono. Suo puxa Tokiwa para deitar em seu colo, dizendo que ele pode se deitar se tiver com sono. Tokiwa diz que isso parece errado em vários sentidos. Ela responde que está ganhando, então está tudo bem, que ele pode tirar um cochilo, que ela é o príncipe agora, e irá acordá-lo com um beijo. Tokiwa diz que parece um conto de fadas, mas não tem nervos para dormir no colo dela. Suo fecha os olhos dele e ele começa a dormir na hora. Ela diz que ele é engraçado enquanto bêbado e pergunta se ele realmente dormiu. Ela se inclina para beijá-lo e diz que isso não funciona como nos contos de fada. As garotas ficam chocadas e surpresas com o que viram. Elas cobrem a boca uma da outra enquanto pensam que eles são mais que amigos. Tokiwa, Asagi e Hagi chegam ao ponto de encontro, mas as garotas não estão à vista. A porta da van atrás de Asagi se abre, alguém o agarra e o puxa para dentro. A porta da van é fechada. Tokiwa e Hagi entram em desespero. E esse foi o episódio 3.